O governo brasileiro se posicionou sobre a situação do Peru, que nesta quarta-feira teve um dia de caos. O presidente Pedro Castillo destituído e preso após o líder peruano anunciar o fechamento do Congresso do país. Sobre essa condenação, o Jornal da Manhã conversa agora com o analista internacional Gustavo Segreto. Tudo bem, professor? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, muito obrigado, muito bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Inclusive, o presidente eleito Lula fez um post no Twitter falando que a destituição foi, obviamente, legítima depois dessa tentativa de fechamento do Congresso Nacional. E eu começo perguntando, como que é possível analisar, inclusive quem está nos assistindo, ver essa postagem de Lula sobre os recentes acontecimentos no Peru, a destituição constitucional do presidente Pedro Castillo e a posse da presidente Dina Boluarte. De que maneira o senhor analisa essa manifestação, essa forma como o Peru acabou destituindo o presidente depois dessa tentativa de fechamento do Congresso? Chama a atenção de que maneira isso, professor? A situação do Peru, e especificamente do presidente Castillo, era complicada, porque ele já tinha 2 pedidos de impeachment, estava correndo o terceiro, ele sabia que seria destituído. É a primeira vez na história do Peru que um presidente em exercício estava sendo investigado e denunciado por corrupção. Ele tinha 5 processos por corrupção, um processo de plágio, inclusive, através do seu mestrado 10 anos atrás, e era claro que ele ia perder o mandato e certamente ia preso. Então a jogada dele foi uma jogada de última bala, de última tentativa, em que, anulando, dissolvendo o Congresso, ele pensou que poderia melhorar a sua situação. O que ele não contava é que 50 dos deputados, dos congressistas vinculados ao governo ou aliados do governo iriam votar a favor da sua destituição. Lembrando que, não obstante o Congresso peruano tem uma oposição importante, uma maioria importante, ele não era suficiente para conseguir os 87 votos que precisava. São 80 os congressistas da oposição. E tiveram mais ou menos umas 21 pessoas que foram do governo, que votaram a favor e conseguiram 101 votos que foram suficientes para tirar o Castillo do mandato. A curiosidade é que ele, ainda de perder o mandato, foi preso, né? E isso mostra a fragilidade do sistema democrático peruano quando a gente avalia os últimos presidentes e como terminaram cada um deles na realidade e na história. Pergunta agora do deputado Coronel Tadeu. Muito bom dia. Agora, acredito eu que assume a vice-presidente, né? Segundo, acho que o nome dela é Dina. O Peru continua sendo um país de esquerda e, em relação ao presidente Castillo, só para deixar bem claro, o principal motivo era a corrupção mesmo. É difícil poder responder, coronel, mas de alguma maneira o que seria a desculpa para o impeachment era a corrupção. E nesse caso em particular, a destituição foi a tentativa do golpe de dissolução do Congresso, porque, lembremos também, o Castillo estava propondo chamar eleições para uma nova constituinte. Isso mostra claramente como sempre a esquerda tenta mudar a Constituição a favor do seu projeto de poder permanente, dissolver o Congresso e, por outro lado, fazer, e isso vai parecer bastante particular para essa região, especificamente para nós que moramos no Brasil, reforma do sistema judiciário. Isso tende a supor também uma melhora em função de possíveis denúncias de corrupção futuras, já que hoje a desculpa que dá Pedro Castillo, muito também ouvida na Argentina e no Brasil, é que tudo isso se trata de lawfare, né? Aquela invenção por parte da imprensa e do sistema financeiro contra, nesse caso, um presidente da República. Mas, pontualmente, ele agora vai ser um governo, se chama Dina Boluarte, a vice-presidente, já se distanciou do presidente Castillo, do ex-presidente agora preso Castillo, mas é uma esquerda mais ou menos, né? Imagino que vai ser uma esquerda muito parecida da Boric, do Chile, em que ele tem condições sociais de esquerda, porém muitas das coisas econômicas são feitas com políticas de direita, da mesma forma que o governo Petro da Colômbia. Dá a sensação como que a esquerda está virando pouquinho para não fazer os erros do passado e tentar se manter no poder.
Mas o Peru é um caso muito particular porque, como lembrava, todos os presidentes do passado terminaram com muitos e sérios problemas da corrupção. O caso do Castillo em particular é que ele não esperou a terminar o seu mandato, já tinha colocado um monte de tranqueira aí com a família dele e isso que estava sendo investigado. Diogo Schelp. Professor, bom dia. Como destacou já o Tiago, o presidente eleito Lula prontamente reconheceu esse processo de destituição do Pedro Castillo, inclusive chamou de destituição constitucional, né? Isso é uma sinalização de que o presidente Lula, o presidente eleito Lula, em seu governo, no seu próximo governo, vai ter uma atitude diferente, de menos leniência com arroubos autoritários de aliados de esquerda na América Latina? A gente precisa lembrar aqui que no passado ele já disse que a Venezuela tem excesso de democracia. Ou isso só foi possível porque Dina Boluarte é também uma presidente, era uma vice-presidente de esquerda e agora presidente? Eu fico atento a dois indicadores quando a gente fala sobre o futuro brasileiro em termos de relações internacionais e especificamente do governo Lula. Duas presenças na posse do presidente Lula. O primeiro é Maduro, e hoje a desculpa é que como o Brasil e a Venezuela não têm relações diplomáticas, não foi possível enviar ainda o convite. E o outro é Daniel Ortega. A pergunta é, Maduro e Ortega vão ser parte dos convidados oficiais para a posse? Se a resposta for sim, e eles vierem, a minha observação sobre o post de Twitter do presidente Lula em relação ao que está acontecendo no Peru é, diria, cotilhão, né? Uma questão de festa, é para mostrar para a população que ele está de acordo com as questões democráticas, mesmo não favorecendo a governos amigos, como foi o do Peru. Se não vier o Maduro e o Ortega, aí vou acreditar que esse post realmente falava a verdade. Agora, professor, Dina Boluarte assume, como a gente está falando aqui, a presidência do país. Qual que é o ambiente no Congresso para recebê-la? O que ela pode fazer para tentar diminuir essa animosidade em relação a essa gestão? E será que ela vai conseguir evitar que tenha um destino parecido com tantos outros presidentes, como o senhor mesmo mencionou nesses últimos anos? Vai depender das suas ações. O discurso de início de gestão foi bom. Fez o que deveria fazer, chamar a unidade do povo peruano e tentar conciliar as questões no Congresso. Hoje ela tem um Congresso que é majoritariamente opositor, onde somente 6 congressistas, votaram contra a destituição do Pedro Castillo. E isso me dá a sensação de que ela pode aproveitar essa junção de forças, independente da ideologia, como para construir um Peru melhor. Lembrando que não é uma questão econômica a que sofre o Peru, que poderia chamar a destituir ou a gerar um sistema de insegurança política, como tem sido em todos os casos de impeachment na região nos últimos anos, e sim uma questão de corrupção. E essa corrupção é que o povo peruano parece mostrar não está disposto a aceitar, e o Congresso entendeu o recado. A dúvida que fica é se a nova presidente Dina Boluarte poderá fazer uma gestão contra a corrupção, e ela mencionou que faria, mantendo os indicadores econômicos em boa situação. Professor, para fechar, enquanto o presidente eleito Lula afirma que a destituição foi legítima, ele demonstra solidariedade com a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, pela condenação que ela teve nessa semana. Isso é um contrassenso? Qual é a avaliação que se pode fazer desse posicionamento? Sempre um contrassenso, mas a esquerda está cheia de contrassensos o tempo todo. A questão é simples. Se um sistema independente judicial, como no caso da Argentina, condena 6 anos de inabilitação permanente, de por vida, para ocupar um cargo público da vice-presidente, com muitas provas em contra dela, é uma questão muito clara que tem uma intervenção, no caso do presidente Lula, indicando que não aceita o sistema judiciário argentino. A questão clara é, tem que manter o discurso, porque era o mesmo discurso que ele manteve quando ele foi corrupto, foi acusado de corrupção, sentenciado 3 vezes, e depois, por esses favores do sistema judiciário brasileiro, conseguiu não apenas sair da cadeia, como também conseguiu
manter a possibilidade de ser reeleito, nesse caso, como terceiro mandato. Então, é uma questão de contrassenso, claramente, porque num momento, como o Congresso foi o que destituiu, então ele aceita. Mas como é a Justiça que condenou a vice-presidente Fernandes, então ele não aceita. Tem uma grande incongruência nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Professor Gustavo Segré, analista internacional, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Bom dia de trabalho, até a próxima. Obrigado a vocês. Um bom dia.